Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a este vídeo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar como a maternidade me deixou mais organizada e produtiva, coisa que eu nunca fui. É isso mesmo, eu sou uma ex-desorganizada, uma organizada em construção. Eu era aquele tipo de adolescente que se abrisse o armário, caía tudo, sabe? Eu não sei se alguém também era assim, comenta aqui pra eu saber. Às vezes tinha tanta bagunça na minha cama, gente, mas tanta bagunça que eu nem dormia na minha cama. Eu pedia para dormir na cama da minha mãe, no sofá. Eu era muito desorganizada. E enquanto eu faço a organização do meu hortifruti, a gente vai conversar sobre isso. Porque hoje eu percebo como eu não colhi frutos da organização e da produtividade por ser uma pessoa bagunceira, desordenada por natureza. Hoje em dia eu olho tudo isso e falo, nossa, perdi muito tempo, mas graças a Deus que a maternidade trouxe essa organização e esse olhar da importância da ordem para mim. Então vamos à organização. Como vocês viram no último vídeo de compra, eu fiz o hortifruti e eu não consegui higienizar no mesmo dia. Então guardei na geladeira e vou higienizar hoje. Oi! Muito bem, viu como você consegue? A Lulu tá brincando de massinha e o Gabriel de Lego, enquanto eu tô aqui na organização, tava brincando com eles. E vamos lá. Vocês já viram vários vídeos de higienização aqui detalhados, vários. Vou deixar água sanitária aqui porque eu vou trocando a cada produto novo. Coloquei o avental porque água sanitária, gente, vocês sabem que mancha, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho de água. Aí eu já lavo as minhas mãos. Então vamos lá, eu já separei tudo que eu tenho que higienizar. Ó, as uvas, as maçãs, a vagem. Apesar de consumir elas refogadas, né? Depois do preparo, a gente não vai comer cruas, eu gosto de lavar também. As batatas, gente, eu vou só abrir para ver se não tem nenhuma estragada, porque como elas têm casca e eu não vou comer nada cru, eu não preciso higienizar. Pepino eu vou higienizar, a manga também a gente tira a casca, mas como eu vou colocar ela na geladeira com outras frutas, eu vou deixar ela limpinha junto com a maçã e com a uva. Aqui tem cenoura, um pouquinho do tomate também que eu comprei. Aqui é 15 minutinhos, enquanto a gente espera o alface, vamos conversar. Bom, já falei aqui que eu era super desorganizada, eu não sabia cozinhar, gente, eu não tinha noção de muita coisa quando eu me casei. Fui aprendendo após o casamento, então assim, o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. Quando você não tá mais na casa da sua mãe, enfim, não tá morando com os seus pais, você tem que assumir aquelas responsabilidades em conjunto, né, com o seu parceiro. Mas tem que assumir, precisa ter uma rotina, né? Senão vocês não vão ter comida, não vão ter roupa limpa, não vão ter louça limpa para utilizar. Então, daí eu já comecei a aprender. Por quê? O Igor é muito organizado. Eu dou graças a Deus. Porque ele é super organizado. Ele não deixa toalha jogada, sapato jogado, nada disso, gente. Minha sogra foi linhadora e criou os meninos dela assim, arrisca, sabe? E o Igor é organizado, né? Então eu aprendi muito com ele. Logo que a gente casou e tudo, ele acabava me falando, amor, não faz assim, deixa assado e tal, e fomos ajustando. Aí eu comecei a estudar também, fazer os diversos cursos que eu já comentei com vocês, que eu fiz e faço, administração do lar, mesa posta, enfim. Bom, então eu comecei os primeiros passos na ordem, na organização, no casamento. Mas é aquilo assim, né? Se são dois adultos, o Igor ficava fora, né? Eu trabalhava fora um tempo, depois trabalhava mais nos finais de semana, enfim. Depois fiquei só aqui com as redes sociais. Então eu ia fazendo a minha organização enrolada, desenrolada. O Igor ficava me dando uns toques, eu ia aprendendo umas coisas novas. Mas eu não via ainda a organização como um benefício, sabe? Eu achava que era, tipo, bobeira. Ter padrões, enfim, uma rotina pré-estabelecida. Tanto que quando a empresa que eu trabalhava como engenheira civil quebrou,
e eu fiquei mais de um ano com a carteira parada, né? Não podia trabalhar, enfim. Eu ficava em casa, tipo, tinha dia que eu nem tirava o pijama. Porque assim, eu falava, pra que eu vou me arrumar pro dia? Eu não vou sair de casa, ninguém vai me ver, sabe? Eu não via nem benefício nisso. E hoje, se eu não me arrumo pro dia, eu me sinto, assim, sem energia, sabe? Então começou aí, nas pequenas coisas. Aí, minhas amigas, quando eu engravidei, chegando assim, perto do final da gestação, né, que a gente já sabe que nós vamos passar por um tempo mais difícil, que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, eu comecei a querer pensar em organização, sabe, em congelar algumas comidinhas, alguns preparos, mas aí beleza, nós somos adultos, né? O Igor sabia cozinhar, a gente já tinha feito, o Igor sabe cozinhar, a gente já tinha feito todo o nosso planejamento do pós-parto, que ele pegaria férias. Oi, filhão. Eu tô detalhando mesmo as informações, porque eu sei que muitas vezes é nesse tipo de conteúdo que a gente se reconhece. Então, enfim, tínhamos todo esse combinado, beleza, Gabriel nasceu. 30 dias ali de férias, o Igor cozinhando tudo, maravilha, eu esquentava pra ele vir almoçar. Aí, gente, começou a introdução alimentar do Gabriel, que aí eu realmente fui me aprofundar, eu só sabia fazer o básico do básico. Aí, quando chegou na introdução alimentar dele, eu fui estudar. E assim, fazer comida pra criança, eu nunca fui do tipo que fazia aquela comida 100% sem nada, sabe? Eu já pensava um pouco na comida como família, né? Pra mim e pro Igor, separava as porções dele. Mas o que acontecia? Eu ficava muito enrolada, porque quem tem criança sabe, tem dia que a gente não consegue escovar o dente. Só quem é mãe entende que isso é muito real. Aí, gente, começou a minha dificuldade, porque eu deixava pra fazer o jantar quando o Igor chegava do trabalho. O Igor chegava cansado e à noite ele ficava com o Gabriel para poder descansar. Então, antes de descansar, que era o nosso combinado, né? Eu descansava à noite, depois ficava na madrugada acordada. Eu ia fazer comida, aí ficava um monte de louça para lavar. E o Igor lavava a louça e ele falava para mim, não funciona isso. Porque a gente tem uma demanda grande, isso quando era um filho só. Ainda fica um monte de louça pra gente lavar, a gente não consegue conversar, a gente não faz nada. Começou a insatisfação, aí eu falei, bom, a minha e a dele, né? Porque como família não tava legal. Falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a estudar sobre alimentação, passei por aquele período, já até antes de engravidar, de começar a ler rótulos, porque eu passava muito mal com industrializados, enfim, eu já estava nessa busca de uma alimentação melhor, mas a ordem ainda não era um ponto importante para mim, e sempre foi do Igor. Ele até brinca, a gente tem uma frase, né, que ele fala, não começa serviço velho, serviço novo, em cima de serviço velho. Então assim, termina o que você está fazendo, uma coisa de cada vez. Na Bíblia já tem um versículo que fala sobre isso, que eu não vou lembrar agora, quando fala para não colocar vinho novo em odres velhos. Então já começa por aí. Aí, gente, eu comecei bem depois, né? O Gabriel já tinha um aninho, eu já estava grávida da Luísa. Aí as dificuldades vão aumentando conforme você tá grávida, barrigudona, porque minhas barrigas eram gigantes. Tem várias fotos lá no Instagram. Tem uns vídeos aqui cozinhando também. As dificuldades aumentaram e eu tava enrolada na cozinha ainda, porque eu queria uma comida de qualidade, eu não gosto de comer comida fora, pedir comida fora. Eu queria uma comida de qualidade, mas eu não conseguia cozinhar todo dia comida fresquinha, por mais que assim, esse fosse o meu desejo. E aí, mais uma vez a gente conversou, o Igor falou, ó, vamos achar algum lugar de comida natural, assim, pra gente pedir um pouco, porque não tá dando. Eu super barriguda. O Gabriel já comendo super bem, né, enfim. Só que essa dinâmica de cozinhar sempre, tá fazendo as coisas, e eu começar a fazer uma coisa, parava, ia fazer outra. Gente, eu tava sempre enrolada, sempre exausta. E o Igor, assim, com toda a paciência do mundo, falava pra mim, ó, não tá funcionando, a gente precisa
otimizar esse processo. E ele sempre cozinhou, então nunca foi um peso assim, ai Joyce, você não tá fazendo comida. Quando ele viu que eu tava enrolada, porque eu era enrolada, né, eu não sou enrolada, não vou falar mais assim, ele falava, vamos pedir alguma coisa, vamos fazer um lanche. Meu marido é uma bênção, porque ele sempre foi meu parceiro. Só que ele falava, ó, assim, não tá dando, né, não tá funcionando. A gente tá lavando um monte de panela todo dia, enfim. Aí, gente, eu falei, não dá, realmente. Chegava o dia, eu tava exausta. Aí, quando a gente tá cansada, a gente faz o quê? Desconta nas crianças. No caso, tava na minha barriga a Luísa, enfim. Aí, eu comecei toda a parte de organização alimentar. Porque eu percebi que o coração da casa é a cozinha. Então, se a gente não tem comida pronta, não tem uma organização mínima, um planejamento mínimo de coisas práticas no congelador, como eu sempre mostro aqui, cozinhando para a semana inteira, congelando, enfim. Eu não sou do time de congelar marmitas, congelo alguns preparos, tem muitos vídeos, tem uma playlist só de comida da semana aqui, depois vocês podem conferir. Se eu não tivesse começado esse planejamento, ia estar muito caótico, porque a diferença do Gabriel e da Luísa é de 1 ano e 7 meses, então eu tive 2 bebês ao mesmo tempo. Foi muito bom, né? Eles cresceram super juntinhos, mas tava muito difícil essa rotina pra mim. Aí quando eu comecei a fazer esses preparos pra semana, gente, o que me aliviou no dia de carga mental, porque a gente fica pensando o que eu tenho na geladeira, não é verdade? O que eu tenho na geladeira, o que eu tenho que comprar, meu Deus, eu não tenho todos os ingredientes. O que me aliviou de carga mental e emocional, assim, eu não sei explicar, porque tirou um peso das minhas costas. E olha que esse meu peso nem era tão grande, porque o Igor é super parceiro. Então, a maternidade deixou escancarado que a minha falta de organização, a minha falta de visão para ordem, estava me atrapalhando, e de fato estava muito. E eu comecei assim, gente, aos poucos. Comecei só lavando verdura, depois lavando fruta. O Gabriel sempre comeu muita fruta, nós sempre comemos. Comecei com isso, comecei organizando assim, no mínimo, porque isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não dá pra gente começar a querer ser organizada fazendo 100% das coisas. Quê? Que cabana? Aí eu fui estudando, né? Fui fazendo cursos de conservação, congelamento dos alimentos. Já vou lá. Eu fui me preparando conforme eu ia avançando alguns passos. Eu já tô craque aqui em montar cardápio semanal, por exemplo, que é um outro passo que eu fui montando depois. Fui estudando. Que legal! Isso aí, filhão. Muito legal. Já tirei a maçã aqui, a vagem e a uva. Já servi um pouquinho para eles, vou só dar uma giradinha. Bom, eu não comecei pronta, gente. Eu não sabia nada, eu já falei, né? Eu não sabia nem cozinhar. Então eu pesquisava no YouTube, conversava com algumas pessoas, e aí conforme eu fui fazendo e percebendo como essa organização e o planejamento, tô falando mais da cozinha, mas no todo para a rotina de casa, era bom para mim, eu fui me especializando. Então eu comecei a fazer mais cursos, eu ajudava minhas vizinhas lá do condomínio, tudo que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando com elas, fazia com elas, porque assim, quando você começa a se ordenar nessas pequenas coisas, você vai colocando ordem em todas as áreas da vida. Eu ainda preciso melhorar muito, gente, eu não sou modelo para ninguém. Mas hoje eu colho muitos frutos por conta dessa organização, principalmente da cozinha, na alimentação dos meus filhos, na minha alimentação, na nossa saúde. Vocês veem eu sempre compartilhando aqui, eu sempre prezo pela comida de verdade. Tem os snacks, tem refrigerante de vez em quando, tem. Mas o que eu priorizo mesmo é a comida de verdade. E para ter comida de verdade em casa, tem que ter um planejamento. Se eu que sou dona de casa, entre aspas, só fico em casa, tenho que me planejar, imagina quem trabalha fora, quem tem uma jornada longa. A organização vai ajudar ainda mais. Então, a maternidade escancarou para mim a necessidade de organização. Eu comprei esses panos
que é pano de prato, né? Tipo saco alvejado que eles falam. Pedi pra fazer a bainha pra proteger um pouco, né, as frutas e tudo mais, que eu já fazia isso com papel toalha. Mas tô pensando no meio ambiente, né, gente? Pra não usar papel toalha. Vou usar também no alface. Então vamos lá, ó. Aqui já deixei a uva. Esse pote aqui em casa, gente, deve durar uns 2 dias. Isso porque do que eu lavei, eu já servi 2 potinhos pra eles. Essa é minha toalhona, ela também é um algodão, ela é atoalhada, que eu seco os vegetais. Seco tudo, na verdade, né? Vocês sempre vêm aqui. Tô pegando mais uns paninhos, ó, que eu pedi pra fazer uns menores pra esse meu pote e uns maiores, exatamente pra esse meu potão aqui. No de baixo, como tem a gradinha, eu não vou colocar, mas aí entre as camadas eu vou colocar. Então, gente, eu tinha 2 opções, ou continuar enrolada, frustrada, com a minha rotina bagunçada e me sentindo mal por isso, mas sem saber o que fazer, ou assumir a responsa que eu tinha que me organizar, tipo, alô, agora você tem 2 crianças que precisam de você, que vão ter você como exemplo, faça alguma coisa. E eu escolhi me organizar, gente, graças a Deus estou nesse processo. Veio uma luz também sobre os meus olhos assim clareando, porque eu sou cristã, né? E eu falei, nossa, Deus foi organizado na criação de tudo, Ele é organizado. Jesus, nos evangelhos, organizado, uma coisa de cada vez, a cada dia basta o seu mal, né? A cada dia basta o seu cuidado. Então essa luz brilhou para mim, que minimamente eu precisava ser uma pessoa organizada, tanto para seguir o exemplo de Jesus, né? Quanto para ser o exemplo para os meus filhos, ter uma casa em ordem, enfim. E eu só vejo benefício, gente. Queria ter começado antes. Tem várias áreas da minha vida, gente, que eu não sou a mestre da organização, por exemplo, a vida financeira. Eu tenho organização para algumas áreas, sabe? Mas tô melhorando a cada dia. Sempre dá para melhorar. Não há nada bom, gente, que não possa melhorar. Tô fazendo as camadinhas aqui pro alface. Dessa vez eu peguei só o roxo e o liso. A rúcula não tava boa lá. E o que faz a verdura durar até 15 dias, gente, é deixá-la sequinha. Tanto na centrífuga, como eu passei, que não tira 100%, quanto assim, ó, colocando tecido, colocando papel toalha. Eu só tô cortando um pouco para facilitar na hora do consumo. Mas se você deixa ela molhada e não coloca nenhuma proteçãozinha entre elas, acho que isso aqui eu vou dobrar. Ela vai ficar úmida, aí uma folha vai melar na outra. Isso para todas as folhas. Então, agora eu já vou liberar aqui. Já vou levar para a geladeira e vou terminar os outros itens. Então, gente, a maternidade é desafiadora, é difícil, ela tira a gente 100% da nossa zona de conforto, porque não dá para ter preguiça com criança. A maternidade é muito desafiadora, ela tira a gente 100%, tá chovendo, da nossa zona de conforto. E não dá para ter preguiça, para quem se importa, né, com a criação de filhos, quem quer ter uma vida mais tranquila, assim, sem ficar só apagando incêndio, sabe? Toda vez resolvendo as coisas de última hora. Eu era essa pessoa. Então, assim, que bom que eu consegui enxergar os benefícios da ordem. Sigo aprendendo, tenho lido vários livros, inclusive se vocês quiserem algum tipo de recomendação, assim, podem me pedir aqui. Geralmente eu mostro mais lá no Instagram, né, @JoyceCavalari, para quem não me acompanha lá. Olha o tamanho desse pepino, gente, nem cabe na minha bacia para poder finalizar a higienização. De tudo que eu lia de livro, ou ouvia pessoas falando, nada me tirou assim, me clareou a mente e falou, alô, querida, agora não dá mais, como o casamento, né, para quem pensa em ter um relacionamento saudável, e a maternidade, gente.
o meu conselho que ninguém pediu: aceite a oportunidade de mudança para melhor. Eu sei que existem vários cenários, vários tipos de relacionamentos, com, sem apoio, mas aceite essa mudança em você, como mulher, como mãe, no sentido de ser mais organizada, começar aos poucos. Aqui eu tô falando da cozinha, né, da organização alimentar, mas isso cabe para a vida como um todo, porque quando a gente tem filhos, quando a gente pensa em ter filhos, se você puder se organizar até antes da maternidade, melhor ainda, você não vai sofrer, não vai passar os perrengues. Mas não dá pra dar esse passo sem ter uma noção que vai mudar completamente sua vida radicalmente, que se você não estiver aberta para aceitar essa mudança e falar, não, agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova Joyce, não dá para ser enrolada, bagunceira como eu era antes, você vai passar isso para sua família, como casal, ou vai ficar brigando, vai passar para os seus filhos. Vai ser essa imagem que você vai passar para sua família, para sua vizinha, para suas amigas. Bem querendo, gente, gravar uma série sobre essa questão de ordem, de ter um lar em paz, porque eu não tive isso. Uma outra hora eu comento com vocês, né? Mas meus pais separaram, enfim, não tivemos um lar tranquilo, assim, nesse momento. Então eu prezo muito, muito, muito por isso. Quando eu casei, eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria estudar para ter um relacionamento saudável e passar isso para os meus filhos quando eu tivesse, se eu tivesse, né? E é muito importante, porque tudo se forma no lar. A gente fala que a cozinha é o coração da casa e o coração da criança ele se forma no lar. Já dizia a Dev Titus, do livro, a autora do livro A Experiência da Mesa. Ela fala, o coração da criança se forma no lar. Então pensa, se você, mãe, é bagunçada, desordenada, como eu era, né, 100%, você vai passar isso para sua criança se você não buscar essa virtude da ordem. Então eu quis muito, sigo buscando, porque, gente, é um desafio diário. Por exemplo, eu começo uma coisa aqui na cozinha, uma criança me chama. Às vezes, no meio do caminho, depois de atendê-las, eu lembro que eu esqueci de pegar uma outra coisa, aí eu vou, faço outra coisa, depois eu volto, lembro que eu deixei aqui bagunçado. Então, assim, é uma luta constante, mas eu tô vencendo, sabe? De pouquinho em pouquinho. É possível. Eu sou um exemplo de que é possível, porque, olha, às vezes eu converso com a minha mãe e logo depois também, acho que quando a Luísa nasceu, ela falou pra mim, filha, eu tô muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Aquilo pra mim foi o auge, porque ela falou, do que você era, pra forma como você administra a sua casa, glória a Deus por isso. Vou colocar aqui pra secar, que agora eu não vou colocar mais nada na secadora. A vagem eu já vou deixar ela bem cortadinha para facilitar. Não vou fazer hoje, mas eu já vou cortar e daqui a pouco eu seco e guardo esses itens, que eu também não vou deixar nada pronto hoje. Mas então, queridíssimas do meu coração, a maternidade é realmente um convite. Daí a gente tem que treinar o nosso olhar para aceitar esse convite e aceitar o desafio, ou recusar o desafio e ficar dando aquele murro em ponta de faca, sabe? Porque para quem tem essa naturalidade mais desordenada como eu tenho, eu sou naturalmente desorganizada, eu sempre tenho que estar vigiando, sempre, sempre, sempre. E tenho que buscar melhorar ainda mais, como em outras áreas que eu comentei para vocês, como na parte financeira, dessa organização financeira. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu costumo gravar aqui para vocês, mas como eu sempre recebo mensagem, Joyce, como você consegue fazer isso, como você é organizada, eu sempre respondo, essa não é minha natureza, eu tenho treinado e buscado constantemente melhorar nessa parte da ordem num todo, porque eu vi os benefícios. Quando a gente vê na prática, quando a gente vive na prática, não tem como você achar que a bagunça é bom, sabe? Que a bagunça é boa. Você já reparou que às vezes você entra num lugar, numa casa, e a casa, assim, se ela tá bagunçada, você se sente estranho. Você não consegue ver se tá limpo ou não, mas você fica meio assim, ó. Não é natural aquilo pra gente, a gente já sente um desconforto.
Agora, se a casa está organizada, tudo no seu lugar, mesmo que o chão não esteja limpo, brilhando, a gente se sente melhor, traz um conforto essa organização. Começa a reparar. O nosso corpo, o nosso cérebro, né? A gente tende a sentir o conforto na ordem. A gente fica bem na ordem. Às vezes a gente sente uns desconfortos em alguns ambientes e não sabe o que que é. Quando os armários são bagunçados, batata. Você vai ficar desorganizado, a batata. Esses dias eu precisava me concentrar, resolver algumas coisas, né? Aí eu falei, bom, não vou tomar nenhuma decisão agora. Vou organizar minhas gavetas. Organizei a gaveta, gente, veio clareza na minha decisão. Parece doido, né? Mas testa aí na sua casa e me conta depois. Aproveita esse final de ano agora que a gente começa a destralhar, organizar a vida. Comece a organizar minimamente a sua rotina. Se você quiser vídeos sobre cardápio semanal, comida da semana, eu tenho uma playlist só disso que já vai te ajudar muito nessa ordem na cozinha. Principalmente agora que as crianças vão entrar de férias, a gente fica com a cabeça em pé. Deixa uns lanchinhos no congelador, umas preparações coringas, que daí vocês aproveitam também em passeio, saem um pouco de casa, porque a gente também precisa oxigenar. E sem se preocupar com o congelador e com a geladeira. Você vai saber que vai ter uma comida minimamente organizada na sua casa. E isso é bom demais, alivia demais a nossa carga mental. Então sim, eu me tornei mais organizada e mais produtiva com a maternidade. É difícil? É difícil. É desafiador? É desafiador. É o maior amor do mundo? Com certeza. E esse maior amor do mundo me trouxe o maior desafio da minha vida. Os maiores desafios que eu tenho amado viver. Tenho encontrado graça, graças a Deus. Encontrado a graça do dia a dia. Do pequenininho, sabe? Do trabalho de formiguinha. E é essa ideia, esse intuito que eu quero deixar aqui para vocês. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você quer que eu grave mais assim, papeando e falando das minhas experiências para agregar de alguma forma na vida de vocês. Não esquece de deixar o seu like, encaminha para uma amiga que está precisando desse up aí na rotina, que também está perdida, não teve muita experiência ou com quem compartilhar a vida de dona de casa, a rotina familiar. Quem sabe esse vídeo pode trazer uma luz para a vida dela. Muito obrigada por assistir o vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!